no peito, uma paz no coração. Por isso pense com calma antes de se lamentar. Quem agradece o que tem mais força pra lutar. Porque a vida nos ensina uma lição para o nosso bem. Felicidade não é ter, é valorizar o que tem. Nós choramos pelo pouco que pensamos nos faltar, enquanto muitos com nada aprendem a caminhar. Há quem vive a pobreza sem conforto e proteção, mas carrega no peito uma paz no coração. Por isso pense com calma antes de se lamentar. Aí pra você, gente amiga, é o Luiz Gonzaga mandou e a gente toca, né? Luiz Gonzaga mandou e a gente toca. Agora são 9 horas e 58 minutos, 9h58. A gente tá se aproximando aqui da programação da Raquel Souza. Raquel Souza e o professor Júlio César Vasconcelos já pra você. Falta alguns segundinhos. Rádio Ginsol no ar. Baixe, instale o aplicativo e tenha a base na tela do seu celular. www.ginsol.com. Compartilhe e ouça a programação. 9 horas e 59 minutos. Pela Web Rádio Ginsol, programa Raquel Souza. Aí entrando para você no ar o programa da Raquel Souza, aqui na redação da Web Rádio, pertinho de você, cada vez mais perto de você. Aprende ou abaixe o nosso aplicativo www.ginsolnet.com. E agora são 9 horas e 59 minutos, 9h59 de 10 horas, 10 horas. Vamos dar aquele bom dia para Raquel Souza e para o Júlio César Vasconcelos. Bom dia, Raquel Souza. Bom dia, Flora. Bom dia a todos os nossos ouvintes que acompanham a nossa programação. É sempre um prazer estar aqui, buscando sempre levar temas assim, importantes para falar com os nossos ouvintes. E é claro que eu aproveito para dar o bom dia ao Júlio. Bom dia, Júlio. Bem-vindo. Bom dia, meus caríssimos ouvintes. Bom dia, Raquel. Bom dia especial aqui pelo meu caríssimo aqui, Afrânio, da Rádio Web Ginsol, que nos recebe com muita gentileza. E Deus abençoe esse nosso bate-papo aqui, né? Com certeza. E nós vamos aproveitar aqui e mandar um abraço para o Luiz Zacarias, que trouxe essa música maravilhosa. E aí a gente aproveita aqui e agradece pela companhia, né? Ele que está sempre acompanhando a nossa programação. E tem muitos ouvintes, viu, Júlio, que conseguem participar junto com a gente. E o que aconteceu? Na semana passada, nós trouxemos esse mesmo tema, os transtornos mentais quando a mente adoece. Mas nós tivemos um problema relacionado ao nosso áudio. A imagem ficou excelente, mas o áudio ele ficou cortado. E aí, em decisão entre nós aqui, nós resolvemos trazer novamente esse tema em respeito aos nossos ouvintes e ao tema também que tem muito a contribuir, porque foi um assunto bem interessante e a gente buscou trazer esse assunto de uma forma bem leve, apesar de interpretar que, infelizmente, a mente das pessoas está adoecendo cada vez mais e nós temos que saber tentar lidar com essa situação. Mas vamos aproveitar para entrar no gancho, né, Júlia? Eu sei que você vai preparar esse tema para a gente. A gente vai deixar essa pergunta aqui. Afinal, o que significa ter uma saúde mental? Já que nós estamos trazendo o tema transtornos mentais quando a mente adoece. Perfeito, Raquel. Acho
né? Antes de mais nada, bastante comentar que é bastante propício aí essa opção de refazermos a entrevista, né? Tivemos um problema técnico e ficaram cortados uma série de áudios, né? Então, bastante propício a gente trazer de volta esse tema de extrema importância, né, para todos nós. Não é à toa que, atualmente, né, as doenças mentais estão sendo chamadas as doenças do século, né? E aí, como você disse, afinal de contas, o que é saúde mental, né? Então, nós fomos buscar lá uma definição oficial, né, da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e ela diz o seguinte: olha, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo reconhece suas próprias capacidades, consegue lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Eu quero só repetir detalhadamente, fazendo algumas observações, para que esse conceito fique bem claro. Olha só, um estado de bem-estar no qual o indivíduo reconhece suas próprias capacidades. Bom, a gente já começa a se perguntar, será, Raquel, que você reconhece as suas próprias capacidades? Quem reconhece as próprias capacidades? Eu até trago aqui aquela questão do seguinte: às vezes a gente tem esse contexto de se diminuir e nem se reconhecer como capaz de fazer determinadas coisas. E esse conceito é um conceito lindo, gente, relacionado à saúde mental. Mas é muito complexo, é muito difícil você se encaixar nesse conceito. Por isso que a gente traz o tema, coloca o conceito aqui para a gente elucidar um pouco qual que é o contexto, qual que é a situação real. E a gente percebe o seguinte: de loucos, todo mundo vai ter um pouco. Porque não se encaixa, não tem como. A gente, na realidade, no que nós estamos vivendo, é muito difícil você se encaixar nessa descrição e nessa interpretação. Mas, se fosse só por aí, estava bem, mas veja para frente, né? Consegue lidar com as tensões normais da vida. Ai, meu Deus. Tensões normais da vida, consegue lidar e pode trabalhar de forma produtiva. O que é trabalhar de forma produtiva? Será que, né, todos nós somos produtivos, trabalhamos realmente de forma produtiva e é capaz de contribuir para a sua comunidade? Então, você vê que o conceito é muito amplo. Sim, bem amplo. É muito amplo e às vezes me traz a impressão de subjetivo. E aí surge aquela questão, né? Bom, que é realmente, será que eu sou normal? Será que estamos todos loucos? Né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui. E para a gente se situar um pouco na complexidade disso tudo, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns dados estatísticos. Sim. Né? Afinal de contas, se é uma doença do século, está atingindo quem? Isso é uma pandemia? Uau! Né? Mas olha bem, segundo, voltando aqui, a mesma OMS, Organização Mundial da Saúde, tem cerca de 1,1 bilhão de pessoas que vivem com alguns transtornos mentais. Isso foi feito, essa estatística, esse levantamento foi feito em 2021. Né? Então a gente tem uma 5 anos aí de defasagens. A questão que eu digo é o seguinte, com toda certeza, esse número aumentou, Sim. não diminuiu. Né? E Júlio, vamos até colocar no contexto do seguinte: ainda existe essa onda de você ter o corpo perfeito. Né? Nós sabemos que existem situações que as pessoas elas se colocam em risco da sua própria saúde, da saúde das outras pessoas, buscando esse corpo perfeito. Hoje a moda é
a mente perfeita. Você está sempre. E é papo de coach. Aquela situação, você tem que buscar isso, é mente saudável, não sei. E a gente tem ainda a questão da NR1, que nós nem vamos entrar nessa questão, que é relacionada a como que a empresa e os funcionários lidam com essa questão do adoecimento mental dentro das empresas em relação ao trabalho. E eu estou falando assim, essa discussão simples, da minha interpretação, porque é muito sério. Então, assim, poxa, agora temos que preocupar além de todas as outras questões que vêm de fora, né? Muito vêm de fora. E algumas que já estão dentro, que a gente tem que lidar, que é mais sérias ainda. E se preocupar em ter mente sadia. É a ordem do momento. E aí vem essas situações, papo de coach, livro, não sei o que lá, e todo tipo de receita para você buscar a mente saudável. E a gente traz dados aqui, tem aumentado. Será que de repente não tem aumentado por causa desse excesso de colocar tudo em ordem? Com toda certeza, né? A evolução, se posso chamar isso de evolução, né? Evolução industrial, tecnológica, etc, inteligência artificial, WhatsApp, redes sociais, etc, com toda certeza influencia fortemente o psicológico, o comportamento das pessoas. Agora, veja bem, eu disse que nós temos, em 2021, temos 1,1 bilhão de pessoas com transtorno mental. Isso significa em cada 7 pessoas no mundo tem algum tipo de transtorno mental. É muito sério. Agora, veja bem, são aproximadamente, né? E, como eu disse, tem um número maior ainda, né? 359 milhões de pessoas viviam naquela época, né? Com transtorno de ansiedade. 280 milhões com depressão, 37 milhões com transtorno bipolar, 23 milhões com esquizofrenia e 16 milhões com transtornos alimentares. É um negócio muito sério, louco. muito agravante. Isso são dados oficiais de 2021. Como eu disse, deve ser muito maior. E creio eu que deve ser ainda muito maior por causa do não registro. Sim, porque nem todo mundo consegue um acompanhamento sério para chegar até a registrar esses dados com a seriedade que precisa. Então a gente entende o seguinte, tem muita gente também adoecida sem acompanhamento e sem diagnóstico. Sim, o problema é que ainda existe um pré-conceito, né? Sim, a palavra é essa mesmo, é preconceito. E que é preocupante porque as pessoas ainda entendem que quem procura um psicanalista, um psiquiatra é louco. E quando você vê pessoas, infelizmente, pessoas maduras, de todos os níveis, de todas as classes, de todas as profissões, sacerdotes, médicos, engenheiros, pessoas comuns, né, que estão sofrendo psiquicamente, mentalmente, precisam de um acompanhamento e negam, né, que não tem nenhum problema. Então, os dados, esses dados registrados, eles estão ainda, né, a realidade é muito além, com certeza, disso tudo aí. Então, nós vamos aproveitar, estamos falando sobre essa questão dos transtornos mentais, o que é e o que são transtornos mentais e como que eles são classificados, para a gente entender, já que você trouxe já algumas informações estatísticas sobre a saúde mental, a gente aproveita agora e fala sobre os transtornos mentais e como são classificados. Perfeito, Raquel, muito boa a sua questão aí que você traz em prática, né? Falando de transtorno, afinal de contas, sim, o que é isso? Nós já falamos o que é saúde mental, agora vamos falar sobre transtorno, né? Bom, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, o que é o DSM? Vamos falar um pouquinho do que é o DSM. É o principal, é uma espécie de manual, sim, que é o principal que classifica, né,
faz uma classificação diagnóstica de todos os tipos de transtornos mentais. Ele foi criado pela Associação de Psiquiatras e Psicólogos, né? Pela APA, americanos, Sim. e que serve de fonte de informação, né, para diagnóstico e apoiar as decisões terapêuticas. Para você ter uma ideia, veja bem, isso é muito importante trazer em pauta falando do DSM. Sim. O DSM, a primeira versão dele foi criada em 1951. Uma realidade muito diferente da nossa. 1951. Nós estamos em 2026. Sim. Né? Naquela época, quando ele foi criado com o objetivo citado, ele tinha exatamente 106 transtornos listados, classificados com todas as suas características. Ok. Bom, atualmente, 2026, nós temos cerca de 297 tipos de transtornos listados. Portanto, um crescimento de quase 200%. Sim, e é espantoso. Eu lembro que quando você trouxe esse dado, eu até anotei, está aqui na minha colinha, porque a gente observa o seguinte, é expressivo esse aumento. É diagnóstico, é de casos. Então, assim, é uma situação alarmante. E a gente traz esse tema bem assim, mais simples e tranquilo de ser entendido para os nossos ouvintes, para também não aterrorizar ninguém, para interpretar o seguinte, é um tema complexo. As pessoas precisam de conhecimento para entender, e até mesmo porque e é uma realidade, não é uma brincadeira. Às vezes eu brinco e falo assim, olha, e você tem que cuidar do seu louco. Sim, hoje é responsabilidade da família. Existe uma situação que é um pouco complexa. A gente precisa de políticas públicas para entender também essa situação. Porque se você tiver uma pessoa da sua família, uma pessoa sob a sua responsabilidade que tem transtornos mentais, cabe à família cuidar, à família zelar. E aí eu fico me perguntando o seguinte, se a gente que é dito normal nas aspas, todas as aspas do mundo, como que você consegue permanecer cuidando de uma pessoa com transtornos mentais? Então, essa observação sua é de extrema importância, porque o apoio familiar e social ele é de extrema importância. Nós já tivemos uma evolução enorme nesse sentido, com toda certeza, em termos de políticas públicas. Temos muito a caminhar. Sim. Já houve uma evolução muito grande. Se a gente voltar no passado, não muito distante, a gente vai se lembrar lá dos manicômios. De Barbacena, próximo de nós. Né? Que aquilo lá já foi chamado um holocausto brasileiro. Né? Tinha trens, vagões de passageiros que passavam pelas cidades, e vagões isolados, que essas pessoas, às vezes com algum tipo de transtorno, eles eram obrigados, encarcerados lá dentro do manicômio, com tratamentos de choque elétrico, amarrados, maltratados, era um negócio... Em muitos casos, até te cortando um pouquinho, em muitos casos eram pessoas sadias, eram pessoas que de alguma forma estavam indo contra o sistema. Porque muita coisa naquela época era interpretada. Se uma filha, por exemplo, não obedecesse os pais da forma que eles queriam, estava lá no manicômio. Se de repente uma pessoa queria ser crítica e incomodava alguns poderosos, estava no manicômio. Então, assim, o manicômio também, por isso que houve essa questão dessa extinção. Ele servia como uma forma de corrigir as pessoas que não agiam corretamente e de forma normal. Então, a gente teve uma evolução. Cabe hoje trazer também para essa questão do que está acontecendo agora. Evoluímos, mas e aí? Né? Então, essa aí a grande questão. E aí a gente volta ao seguinte, bom, respondendo então objetivamente a sua questão inicial, o que é um transtorno mental? O DSM, ele diz o seguinte, então, o que é o transtorno mental? É uma síndrome é uma série de sintomas, né? Sim.
caracterizada por perturbações clinicamente significativas na cognição, conhecimento, na regulação emocional ou no comportamento. E isso refletindo em uma disfunção em processos psicológicos, biológicos e do desenvolvimento. Veja bem, interfere no processo psíquico, psicológico, biológico, físico e no desenvolvimento da pessoa. Então, caracterizado aí, segundo o DSM, um transtorno mental. É um tripé, né? Um tripé. Perfeito. E aí vem aquela questão, né? Bom, mas pode dar alguns exemplos, né, de transtornos mentais? Claro. Está falando de né? transtorno, o que são, né? Alguns transtornos aí para que a gente entenda, caro ouvinte, entenda um pouco o que é isso, o que significa isso, né? Bom, eu trago aqui alguns exemplos extremos, né? Até bizarros, digamos assim, né? Bastante bizarros. Você vai dizer, mas isso existe? Sim. Infelizmente, sim, e às vezes com muito mais frequência Do que a gente imagina. Porque isso fica escondido. Fica entre quatro paredes, normalmente. Então, dificilmente tem esse conhecimento. E, como dissemos, às vezes os portadores desses transtornos se negam ou não querem, recusam que tem essa disfunção e não querem se tratar. Ou nem interpreta, né, Júlia? A gente trazendo também para a realidade que muitas das vezes as pessoas já vêm culturalmente mal interpretado, que ele nem tem conhecimento de que aquilo ali é um transtorno mental. Tanto é que eu lembro que quando nós falamos sobre esse tema na semana passada, chamou muito a atenção alguns dos exemplos que você trouxe, principalmente porque a pessoa pensa, nossa, eu nunca imaginei que isso era um transtorno mental. Eu sempre me via assim, eu sempre agia assim, e eu escondia isso, mas é um transtorno mental. Quando a gente fala que a pessoa, às vezes, ela se relaciona sozinha com o seu transtorno, e isso é terrível. É adoecedor, é triste, é você saber que existe alguma coisa que não está legal com você não saber como passar isso para outra pessoa e se martirizar, e se machucar. Eu lembro que quando, eu estou vendo que você está me dando uma deixa, quando a gente decidiu falar um pouco sobre esse tema, nós trouxemos a questão dos pensamentos intrusivos. O que é o pensamento intrusivo? É um pensamento que você não quer ter e ele aparece. E ele aparece quando você tem, uma coisa absurda, que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo com a sua realidade. Mas como você vê que é absurdo, isso te maltrata. E vai te maltratando, e vai te maltratando. E quanto mais você vai pensando, mais a sua mente vai adoecendo. Então, assim, olha para você ver como que tem relação ao que você vai trazer dos exemplos agora das características. A questão que você traz aí do pensamento intrusivo, o próprio nome diz, pensamento. Bom, enquanto está pensamento, é um problema, mas é um pensamento. Sim. Né? O transtorno ele é pior, porque o transtorno ele sai do pensamento e vai para a ação. Que e essa mais ação, segundo o conceito lá do DSM, ele prejudica não só o indivíduo, mas as pessoas que vivem ao redor desse indivíduo. Então é muito mais do que uma questão de pensamento intrusivo. É muito mais sério, né? E eu vou começar citando alguns exemplos, falando das parafilias. Eita! Aos nomes, gente. Esquisitos, mas é simples. O que são parafilias? São transtornos mentais ligados a um padrão que tem relação com interesses sexuais. Sim. Intenso e persistente, voltado para objetos, situações ou estímulos incomuns em relação ao que é mais frequente na sexualidade humana. Então, parafilia está relacionado aí com esse tipo de interesse, né, onde envolve objetos, situações, estímulos, de forma bastante diferente, estranha, esdrúxula, com relação ao padrão convencional. Né?
Vejamos, e muito estranhos, né? Então, eu vou, como disse, vou citar aqui, por favor, caros ouvintes, não se assustem, mas faz parte do processo, né? Tem um transtorno chamado coprofilia. O que é coprofilia? A coprofilia é uma excitação sexual, o indivíduo se sente excitado sexualmente, relacionado, associado a fezes. A pessoa sente prazer durante uma relação sexual de espalhar fezes pelo próprio corpo ou pelo corpo do parceiro, da parceira. É assustador mesmo. Difícil é você interpretar quem é que vai participar dessa situação, assim, né, nos padrões comuns. Daí eu te digo, como se registra isso? Isso acontece entre quatro paredes. Sim. Né? E como a pessoa interpreta que isso é um transtorno? Mais Aí complexo que tá a ainda. questão, né? Nós temos na mesma linha a urofilia. O que é urofilia? Na mesma, similar aí à coprofilia, só que relacionada à urina. A pessoa sente prazer, excitado, né, em urinar alguém que urine no corpo dela, coisa desse tipo. Coisas realmente assim, bastante esdrúxulas. Né? Nós temos a necrofilia. Uau! Aí é coisa quase de Zé do Caixão, né, de filme de terror, né? É o indivíduo que sente prazer, sente excitado em manter relações sexuais com cadáveres. E é algo muito sério. A gente pensa assim, você ouve falar, porque isso tem coisas que às vezes as pessoas citam, aconteceu não sei onde, fez não sei. E assim a gente pensa, nossa, mas que situação. Você pré-julga. Você fala, nossa, aquela pessoa, que ato, que coisa, que confusão, que horrível, que não sei o que lá. E você nunca pensa e traz para essa realidade de que é um transtorno mental. De que a pessoa sofria, de que era uma doença e que ela mesma não reconhecia. Ou se reconhecia, ela não buscou tratamento adequado. Então, assim, é esse o intuito que nós trazemos esse tema. Para que você se oriente em relação ao que é. Por onde que passa? A gente já trouxe aqui um dado de que eram 106, agora são 297. Então, assim, e tem surgido mais. E aí, a orientação nossa é muito nesse sentido. É conhecer para você também não se sentir tão perdido em relação a coisas que às vezes a pessoa interpreta que é muito estranho, que é muito além daquilo que ela acha que é normal. É importante ressaltar nesse comentário seu o seguinte, aqui nós estamos falando de saúde mental. Sim. Mas a gente vai observar que muitos transtornos mentais entra para o nível da criminalidade. Sim. Né? Então, a coisa vai complicando muito mais. Né? Esses indivíduos, até além de ter um problema de saúde mental, eles às vezes cometem atos criminosos. E aí entra para o campo da justiça, que não é o nosso foco aqui. Né? Verdade. Bom, daí a gente parte para outros dois tipos de transtornos. E a gente vê muito por aí nos filmes, por exemplo, né? Que é o masoquismo, que é o que? A pessoa que sente prazer, excitação sexual, né? em receber dor física, em ser humilhado, ser dominado, ser submetido a situações humilhantes, né? E ser controlada, né? Ser abusada. A pessoa sente prazer em sofrer. Uau! E, na sua contrapartida, o sadismo, né? Que é quando a pessoa sente prazer em maltratar, em agredir fisicamente, né? Causar dor física ao outro, humilhar o outro. Aí você imagina um desastre total quando reúne um sadista com um masoquista. Eu lembro que nós citamos relacionado a isso foi os 50 Tons de Cinza, que Exatamente. Tem um filme que é o auge, né, dessas questões, e a gente sabe que o ator principal, ele tinha uma situação relacionada a essa questão. Ele era, de alguma forma, violentado na sua infância.
o pai ou padrasto, eu não entendo muito bem, agia com violência com relação a ele. Ele ficou do lado da mãe, a mãe ficou morta por um bom tempo e ele estava do lado de um cadáver. E ele encontrou na sua vida adolescente uma pessoa mais velha que o iniciou nessa situação. Então, assim, ele só reconhecia a dor como prazer. Como que você depois vai, né, interpretar isso com outra pessoa que não é do seu mundo? Então, assim, a gente tem muitas situações que os antecedentes também reafirmam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com todo tipo de interpretação e saber que nem sempre isso vem do nada, né, Júlio? Bom, aí vale a pena aqui também uma ressalva, né? E aí entra o foco, né? O objeto de trabalho da psicanálise. Né? O objeto de trabalho da psicanálise é o inconsciente. Né? O inconsciente, imaginem vocês um iceberg. O iceberg tem uma ponta em cima, sim, que é visível, mas essa ponta é a parte menor do iceberg, uma parte bem pequena, que é o consciente, é o que a gente faz conscientemente. Eu estou aqui, vim conscientemente, você veio conscientemente, vou sair daqui, eu tenho uma certa programação, tudo consciente. Mas a psicanálise diz o seguinte, que quem rege de fato esse consciente é o que está no inconsciente, que está submerso, que a gente não vê. E esse inconsciente, ele é formado gradualmente, processualmente, durante o nosso desenvolvimento, desde o útero materno até hoje. E muitas das vezes esse inconsciente está cheio de traumas, de recalques, que não querem, não podem, não tem como vir à tona, e eles ficam, né, ali recalcados e escondidos. E levam inconscientemente a esses tipos de transtornos. A psicanálise, o objeto da psicanálise é mexer com esse inconsciente e trazer isso para fora. E passar a entender por que eu ajo como ajo. E não simplesmente medicar ou diagnosticar, mas por que eu ajo assim? Por que eu tenho esse tipo de transtorno, esse tipo de comportamento? Vai muito além de você saber quem é você, de você se reconhecer, né? Eu acho que quando nós estávamos falando sobre esse tema, a gente se prepara, precisa fazer, não é mas a gente se prepara para entender um pouco como que a gente vai direcionar isso para os nossos ouvintes, entendendo o seguinte, é uma conversa ao vivo numa rádio que busca levar a informação da forma mais simplificada para que todo mundo entenda. De forma alguma, a gente quer trazer aqui algo já fechado e caracterizado. E a psicanálise, ela tem esse leque maravilhoso, que ela trata a pessoa de uma forma muito única, que é o ouvir, né? O psicanalista, ele entrega os seus ouvidos, né? E quando a pessoa fala sobre si, fala sobre o que acontece, sobre as suas amarguras, ela vai se deixando, retira muito daquilo que está de dentro ruim. Eu falo que eu já fiz. Aqui, ó, tem o Júlio, né, gente? Eu aproveito. Vocês acham que é só aqui na rádio? De vez em quando ele empresta os ouvidos mesmo. Eu ligo, Júlio, e não sei o que. E é muito bom. Não é só. São questões assim que às vezes a gente não pensa. Mas é muito importante ter alguém que ouça. E não é só na linha do psicanalista ou profissional. Mas nós estamos numa situação mais complexa ainda, que as pessoas não se relacionam mais. Elas não têm esse ombro amigo, né? Assim, alguém que você pode, de confiança, contar algo, conversar sobre algo, pedir opinião sobre algo. Por isso que, graças a Deus, aí quando você fala assim, olha, eu não tenho essa liberdade, eu não tenho alguém que possa me ajudar nesse sentido, procura sim profissionais, psicanalistas, psicólogos, pessoas sérias, responsáveis. O Júlio sempre está aqui, ó, em todos os nossos programas ele deixa o contato, ele se deixa à disposição e assim, eu tenho certeza, é uma pessoa de coração bom
que consegue sim, da sua forma, ajudar todas as pessoas. E de repente o seu problema não é nem relacionado à psicanálise, mas ele consegue dar uma orientação. E eu vejo o seguinte, muitas pessoas estão desorientadas. Não é nem só a questão dos transtornados, né? São os desorientados. Raquel, você trouxe muito bem, a base da psicanálise é a livre escuta. Sim. Né? É a cura, como dizia Freud, pela escuta, pela fala. Né? E lógico que não é um simples desabafo. Né? Nós, psicanalistas, somos preparados para ouvir, e aí vem a grande jogada. Né? Por que psicanálise? É a análise da psique. O que é psique? Psique é a mente humana. Sim. Então é a análise da psique, onde cada palavra, cada gesto, cada comportamento, cada piscar de olhos tem um significado, tem um símbolo. E evidentemente que o psicanalista é preparado para traduzir isso e levar a pessoa a um autoconhecimento profundo do seu inconsciente e facilitando com que ela tenha mais capacidade para lidar com as suas com seus transtornos, com seus problemas de saúde mental. Né? Agora, voltando aqui, ainda sobre os transtornos, nós trazemos também como exemplos 2 transtornos ligados aí à questão alimentar. O primeiro deles é a anorexia. É a pessoa que simplesmente decide não mais comer. Traduzindo, ela não quer mais alimentar. Não. E ela vai perdendo peso e vira uma figura cadavérica. E se não houver tratamento, chega à morte. Né? E do outro lado, contrariamente, a bulimia, que é a pessoa que vai comendo desesperadamente e vira tem um filme aí na rede aí, né, que chama-se O Elefante. É um camarada que ele atingiu uma obesidade tão mórbida, tão enorme, que ele não conseguia mais nem se levantar da cadeira. Né? Aliás, você trouxe aí exemplo aí de filme, né, dos 50 Tons de Cinza. É interessante começar a observar esses filmes aí com um olhar mais crítico, mais analítico. Sim. Né? Deixando aqui uma dica, porque é o que a gente chama do conceito de que veio aí da língua inglesa, né? De entertraining. Entertraining. Nós temos o entertraining. Né? O que é o entertraining? É você se entreter, é você divertir, que é um entretenimento, Sim. Né? Com aprendizagem. Então você deixa de ser uma criança simples que assiste ali o filme e começa a assistir um filme, né, divertindo, se distraindo, entretendo e ao mesmo tempo aprendendo. Então vale a pena dar uma olhada em alguns filmes. Tem um hoje, sem querer fazer comercial aí da Netflix, né? Mas tem um. Mas já fazendo? Tem um hoje muito interessante sobre essas parafilias relacionadas à questão sexual, que chama-se Bruna. Cenas picantes, sim, mas se você olhar com um olhar técnico, você vai conseguir identificar diversos transtornos ligados à área das parafilias, como eu disse lá dentro desse filme. Existem vários e vários outros por aí. Né? Com certeza. Bom, e ainda alguns exemplos. Nós temos aqui a licantropia clínica, outro nome esquisito, licantropia clínica. Que nome é esse? Para dar nó na cabeça? É complicado, é o indivíduo que pensa que é um animal. Ele se age, comporta-se como se fosse um animal. Evidentemente, na época dos manicômios, ele já estava morto por lá, já tinha, né, estava no manicômio. Né? E nós temos aí um transtorno também muito com um nome interessante, me chamou a atenção. É um transtorno que chama-se pica. Pica, antes de mais nada, é uma ave característica lá da Europa, que ela tem o costume, sei lá que tipo de estômago tem essa ave, que ela come de tudo. Uau. Qualquer tipo de coisa ela sai bicando e comendo. Né? Uhum. E o indivíduo que tem esse transtorno, ele tem um problema persistente, descontrolado, de comer coisas que não são alimentos. Comer papel,
comer coisas de lixo, Isso é muito comum, a comer, gente comer sabe. terra. Ele tem um descontrole total nisso. Né? E é um transtorno, e a gente não sabia ligar uma questão sobre... E aí, recentemente, tive notícia aí até em Mariana, bem próximo a nós aqui, deve estar por aí pelas vizinhanças também, que é o transtorno de acumulação. São indivíduos que saem catando tudo quanto é lixo, tudo quanto é sucata. Ele é apaixonado com um lixão. Acho que ele Tudo tem, é útil. Eu acho que tudo é ele útil. entra em êxtase quando vê um lixão e pega aquilo tudo e joga, e leva para dentro de casa. E leva e vai julgando aquilo lá de uma forma desordenada, descontrolada, obsessiva, e gera insetos, ratos, doenças. É um negócio complicado. Coitado de quem mora próximo de um indivíduo desse. E assim, eles não interpretam isso como algo ruim. Eu estava acompanhando uma série, aproveitando uns programas relacionados a toque, e você via, era uma situação muito complexa. A pessoa estava acompanhada de um profissional, e aí era uma exposição que agora ela teria que lidar com a forma de desfazer desses itens. Ou você via dor na senhora que tinha que desfazer dos pratinhos de aniversário do filho de 1 ano, que já estava agora com 40 e tantos anos. E ela tinha aquele pratinho naquele mesmo lugar, aquele pratinho representava a pessoa, representava o dia, representava tudo que ela tem de amor pelo filho. Eu falei assim, gente, e é muito sério e muito grave. É importante, Raquel, quando você traz esse exemplo aí dessa senhora, ter em mente o seguinte. Nós seres humanos, isso é até meio psicologia junguiana, né? De Jung, nós temos naturalmente os nossos símbolos. Sim, Né? é simbólico, Então, tudo é muito simbólico. naturalmente, né? Quem não tem lá, né, aquela foto antiga, ou aquele souvenir, aquela bonequinha, aquela caixinha de música. E guarda com lá, muito carinho, né? tem um símbolo e um significado estimativo, né, muito grande. E isso aí é perfeitamente normal, né? Às vezes você vai em algumas casas antigas, que era comum até, eu me lembro, né, mas na casa da minha mãe tinha, minha mãe que já se foi, tinha uma cristaleira. Hoje nós já não se vê mais, não sei se você lembra, né, Fran? Tinha uma cristaleira e lá tinha uma série de cristais, de algumas coisas antigas que guardavam aquilo com carinho, um símbolo de recordação. Isso faz parte. O problema não está por aí com os símbolos, as lembranças. É quando a pessoa ela tem um senso de acumulação Fora do e vai acumulando todos esses símbolos para ela de uma forma desordenada, descontrolada, e vira uma bagunça. No excesso, no extremo, como dissemos, gera até um problema de saúde pública. Sim, que aí tem que intervir. Às vezes tem que ir polícia lá na casa do indivíduo, com a vigilância sanitária, para tomar uma providência, porque a coisa está contaminando todo mundo. Né? Então é preciso ter esse bom senso, seguinte, sim, sem problema, você quer guardar ali, tem aqueles relíquias suas ali, né? Tem alguns colecionadores que têm as coleções, né? Eu tenho algumas, né, coleções lá em casa que gosto, isso faz parte. Né? O problema é o excesso, o transtorno obsessivo. Transtorno obsessivo de acumulação. Essa que é a grande questão. Com certeza. Nós vamos aproveitar que a gente já citou aqui alguns transtornos e as características, né, de alguns deles, e vamos agora fazer um pequeno, breve intervalo para poder tomar uma água aqui e ouvir uma música que é relacionada ao nosso tema de hoje. Desde já a gente já agradece a todos vocês que acompanham a nossa programação. Nós vamos repetir novamente que estamos, né, retornando ao tema da semana passada. Nós tivemos algumas questões relacionadas ao áudio e a gente achou mais prudente, em respeito a todos vocês que sempre estão antenados, ligados aqui no programa da Rádio Web Ginsol Produções, rever esse tema novamente. Então, vamos aproveitar agora e ouvir uma boa música relacionada ao tema de hoje.
Você está ouvindo pela Web Rádio Ginsolar, programa Raquel Souza. www.ginsolnet.com. Raquel Souza volta já. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza, beleza, eu vou ficar com toda certeza maluco, maluco, beleza, Você está ouvindo pela Web Rádio Ginsol, programa Raquel Souza. É isso aí, retornamos novamente com o nosso tema transtornos mentais, quando a mente adoece. E nós estávamos conversando aqui, ouvindo Maluco Beleza, né, do Raul Seixas, e falando sobre essa questão também de como está sendo tratado as pessoas com esses transtornos dentro da nossa realidade, dentro da nossa cidade, da nossa comunidade. O Júlio citou aqui a questão dos acumuladores, né? Nós temos casos e relatos aqui na cidade de Mariana, e a gente interpreta o seguinte: a pessoa é tratada, ela não é desamparada, mas a gente sabe que não é a primeira vez que vai o município que retira e que de alguma forma ameniza as situações. Mas e a pessoa? Não é, Júlio? Nós estávamos trazendo sobre essa questão. É exatamente por aí. Olha só, é porque o que a gente tem em mente? Um determinado indivíduo, né, determinada pessoa, ela tem, então, um certo tipo de transtorno, uma doença mental, um transtorno mental, conforme dissemos.
Bom, isso já pergunta, né, naturalmente, mas isso tem cura? Olha, para a psicanálise, né, não existe cura, né? Existe o que a gente chama de remissão. Sim. O que é a remissão? Através do tratamento, quer seja psiquiátrico, medicamentoso, diagnóstico, né? O diagnóstico, quer seja através da psicoterapia, psicanálise, terapia cognitiva comportamental, arte-terapia, constelação familiar. Existem várias, né? Terapia alternativas. intrapessoal da TIP, lá em Belo Horizonte, famosa, que eu conheço. Né? Quer seja qualquer tipo desses tratamentos, o indivíduo, ele consegue, né, esse paciente, ele consegue uma suspensão desses sintomas ou uma redução drástica, de que forma que ele consiga viver de uma maneira controlada e mais saudável. Sim. Né? Então tem essa nuance aí com relação à questão da cura, né? Não é bem a cura em si. Né? Bom, agora, o que a gente vê aí um determinado problema que vem surgindo, inclusive citado tranquilamente por, né, e de forma insistente por até alguns psiquiatras mais conscientes, Sim. que é o excesso, a hiperdiagnosticalização. Nós dissemos lá que o DSM tem cerca de 297 casos. Sim. E se não tomar cuidado, isso vai aumentando. Então, o que é a hiperdiagnosticalização? Você chega com um determinado transtorno, eu te faço ali uma entrevista rápida e eu te digo, olha, segundo aqui o DSM, eu vou te classificar com o TOC. Pronto. Ou com TDAH, ou com transtorno acumulativo, ou qualquer um. Aí você TOD. sai, eu tenho toque, pronto, resolvi. Porque Então- às vezes a pessoa tem aquela, não sabe da sua identidade, ela não se identifica. Aí alguém vai lá e identifica ela sai, tem toque. Então, ela incorpora aquilo, até como um crachá. Já tem uma fita aí que coloca, uma coisa assim, né? Então, já incorporei. Eu tenho isso aqui. Tem pessoas que falam até com orgulho. Eu já citei aqui um exemplo de uma criança, um menino de 10, 12 anos, que a mãe o encaminhou para um reforço escolar, ele estava com muita dificuldade na escola, não tendo notas boas, e a psicopedagoga, que ia dar aula de reforço, perguntou para ele, bom, mas por que você está aqui? Não, eu estou aqui porque minha mamãe me encaminhou e porque eu tenho TDAH. Ele disse aquilo como se fosse um troféu, até sorridente. E a psicopedagoga perguntou, mas que é isso? Ah, tia, não sei não, mas eu tenho esse problema. E o menino já tomando um medicamento. E aí vem a medicamentalização. Você tem esse transtorno, eu te receito esse medicamento. E você vai tomar isso pro resto da sua vida. E daí a 2, 3 meses, você volta aqui, e você volta, e aí diz, não, mas não está fazendo efeito. Então aumentamos a dose ou mudamos o medicamento. Né? E aí vem o que a gente acontece, que é o quê? Eu atendi uma paciente alguns dias atrás, que ela me trouxe um diagnóstico, já com um atestado, dizendo que tinha transtorno misto de ansiedade e depressão. Tá, isso há algum tempo atrás. E eu falei, bom, mas por que você está me procurando? Não, porque eu preciso de ajuda, eu estou tomando medicamento, mas não está surtindo efeito, eu faço, né? E fui buscar a psicanálise, que eu já disse, a psicanálise vai mais a fundo. A psicanálise, ela não diagnostica e ela não medicamentaliza, não receita medicamentos. Sim. Ela vai a fundo de saber, bom, por que você age assim? O que está no seu inconsciente que faz com que você reaja assim? E quando você começa a descobrir o porquê, você vai tratando e aprendendo a lidar com esse transtorno, e isso vai diminuindo o seu sofrimento, a sua dor psicológica e um processo contínuo. Enfim, bom, eu comecei a conversar, né, e tal, e
Na medida, existem alguns inventários, alguns instrumentos que não é um protocolo psicanalítico, mas que nos apoia, nos auxilia. E eu fui aprofundando nesse inventário, protocolado, formalizado, e como apoio a gente foi descobrindo, mas você pode ter alguns traços de ansiedade e alguns traços depressivos mediante o momento que você está vivendo. E Sim. que é comum. Você, né, eu, todo mundo, vamos viver alguns momentos que nós vamos ter alguns traços depressivos. Não quer Principalmente dizer... dependendo da situação. Sim, situação de estresse, né, de situação extrema, de estresse, tal, você vai ter uma reação, né, típica Nós de... falamos de uma coisa que traz isso muito à tona, e é um tema que a gente foi brilhante também em relação a isso, foi a questão do luto, de lidar com o luto. Sim. O luto, nossa, ele é um gatilho para N situações, e assim, apesar de ser natural, deveria, né, Júlia? Acho que assim, é natural, a morte é natural. Mas nós não estamos preparados para lidar com a morte. Muito menos para saber lidar com o luto, porque, em respeito, cada pessoa lida com o luto de uma forma. Raquel, você traz um tema aí de extrema importância, até, eu acho que nós já falamos aqui alguma coisa. Sim, nós digamos, fizemos um programa sobre... todo relacionado. Eu me especializei em perdas e luto, né? Nos últimos 5 anos eu perdi meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, minha esposa e um monte mais de amigos aí pelo caminho. Sim. Lógico que eu passo ainda, né, pelo processo de luto. E é todo dia, né, Júlia? É uma luta, o luto é uma luta. Né? Existem momentos, sim, de traços depressivos, de choro. Né? E muitas pessoas acham que a gente não pode chorar. Quando você se lembra daquele ente querido, em algum momento específico ali, isso te traz lembranças que às vezes te fazem chorar. Não, mas já passou. Já foi, tem muito tempo. Sim, mas ok, agora me deixe chorar. Nesse momento, muitas das vezes, a pessoa não precisa de crítica, precisa de um ombro, de um abraço, de uma compreensão. Isso não quer dizer que a pessoa está depressiva, não. Você tem que procurar um especialista, você tem um transtorno. Não, é um processo natural. Portanto, fica aí as questões, né? As pessoas que convivem com pessoas enlutadas. Né? Deixe que ela chore. Agora, evidentemente, se a pessoa, né, viver chorando, peraí, você está num luto aí, né, descontrolado, você está com um transtorno depressivo, tem que buscar, né? que precisa ser tratado. Né? Então, é muito importante aí essa questão. Né? Então, e aí fica essa questão, sim, né? Os transtornos, as doenças mentais, tem cura, entre aspas, sim, né? Elas têm, é possível que haja uma remissão, que a pessoa consiga viver melhor com esses sintomas e que supere de uma maneira saudável, né? E consiga ter uma vida tranquila socialmente e tal. Evidentemente, como você disse, o apoio dos familiares, dos amigos é de extrema importância. Não se faz terapia, psicanálise ou qualquer outro tipo de terapia se a pessoa não tiver um apoio social familiar. A gente vê muito isso nesse trabalho voluntário que eu estou fazendo já há mais de 2 anos, quase 2 anos, lá na comunidade terapêutica Sementes do Amor. Fica aqui meu abraço lá para o diretor Carlos e todos os outros. A gente vê que um dos maiores problemas do dependente químico, após a saída, né, da comunidade ou da clínica, quer que seja, o maior problema está com o apoio familiar e o apoio social. Né? Ele precisa de pessoas que o acolham, que o apoiem, que acreditem nele e não fique ressuscitando um passado que você nunca deu certo, você se lembra do que você fez. Nossa. Né? O cara ele não resiste. Não existe tratamento clínico, né? Psíquico, psicológico que vá, né, conseguir recuperar esse indivíduo se não houver o apoio social, familiar. É disso que nós precisamos. Ok, Raquel? Ok, enquanto você estava falando sobre essa questão,
trouxe assim a responsabilidade também que a gente tem que ter com o cuidado com o outro, né? A gente tem que ir respeito. Quando a gente traz temas sérios como esse, que fazem a gente refletir e muito, porque muitas das vezes a gente traz aqui essa situação do sofrimento, que é um sofrimento solitário. E a gente traz o tema para elucidar e para demonstrar para outra pessoa também que de alguma forma está sofrendo, que isso é caracterizado, que existe um profissional que pode acompanhar e que pode ajudar. E a gente não fala somente para aquela pessoa, a gente ainda elucida para quem está do lado, para interpretar, poxa, aquilo ali não é algo natural, não é algo comum, é um transtorno. E aí parte daquela situação ainda, como que você, já identificando que uma pessoa à sua volta tem esse problema, como que você lida? E isso muda tudo. Eu acredito até que na hora que você estava falando sobre essas questões, que você deva atender pessoas que convivem com pessoas transtornadas mentalmente, que é um outro viés, que é um outro olhar. Porque como que, e a gente fala aquilo naquela, você lida com o louco, como se manter são, né? Você lida com a loucura, você lida com o transtorno mental. Nós falamos sobre o luto, já buscando uma outra situação. Tem pessoas que estão acompanhando, familiares que estão já assim se despedindo desse mundo nosso, desse mundo de matéria. Como que essa pessoa lida com esse despedir de alguém que está presente? São muitas situações. Aí você traz uma outra questão em pauta que daria um outro programa. Tema, outro programa, e a gente pode trabalhar isso aí futuramente. É o que a gente chama de cuidar de quem cuida. Né? Você tem uma mamãe, né, que nós tivemos lá na sua casa, já idosa, com alguns traços de demência. Né? E essa pessoa que está cuidando, a cuidadora, ela tem um estresse muito grande. Né? Porque muitas vezes esse idoso que está num processo de envelhecimento, de demência, ele já fala as coisas e faz as coisas que... Fora do comum. Fora do comum, sem sentido. Às vezes ofensivo a quem cuida. Nossa, né? Ofensivo. Cruel, né? Quando for pensar. Não, e esse idoso, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Mas, no entanto, é normal, natural que o cuidador, ele se sinta atingido naturalmente. Ele luta, ele trabalha, mas é difícil. E aí vem o que a gente está falando, é cuidar de quem cuida. Pessoas que cuidam de idosos, parece redundante dizendo, pessoas que cuidam de idosos, se cuidem, procurem uma ajuda psicológica, procurem um psicanalista para ajudá-los nesse processo. Porque é realmente um desafio enorme, né? Nesse sentido. E trazendo para o nosso tema, pessoas que acompanham o seu familiar, uma pessoa sobre a sua responsabilidade com transtornos mentais, também procure, né, um acompanhamento psicológico, psicanalítico, porque é necessário. Ninguém consegue fazer algo bacana sozinho. E aí vai a responsabilidade também da sociedade, de orientar, de amparar, de direcionar. E quando a gente trouxe esse tema também, a gente buscou trazer os direcionamentos e a interpretação do seguinte: se você já observou que você está numa situação, né, de algum transtorno, a gente sabe que tem uma lista muito extensa, 297, e se tem dúvidas, né, procura o psicanalista. Eu vou aproveitar agora, Júlio, pedir para você deixar uma mensagem relacionada ao tema. E aí você já deixa os seus contatos, a gente já fala assim sobre essa questão de que a Rádio Web Ginsol sempre agradece a todos vocês que acompanham a nossa programação. É sempre um norte, né, da rádio, buscar trazer temas dessa forma, buscar trazer informação de qualidade. Então acompanhe sempre a nossa programação. No final de semana tem bastante coisa, bastante pessoas ao vivo. Tem o Marcelo,
Tem o pessoal do Rico e Rei, que está sempre aqui. Gente, é o máximo você acompanhar ao vivo. Algumas vezes eu consigo, tá? Eu aproveito direto no Facebook ou pelo aplicativo também. Eu acho que assim, a gente leva entretenimento, leva conhecimento, te faz companhia, porque também acho assim. E tem, igual o Marcelo, por exemplo, ele gosta muito de traduções. Então, são coisas assim que, de alguma forma, interte o seu dia, interte a sua noite. Então, assim, é sempre muito bom a gente pautar que a gente busca, de alguma forma, ser presente na vida das pessoas que estão à nossa volta. E é o presente consciente, né? Quando você se identificar com alguma situação dos nossos temas, a gente tem tudo gravado no YouTube, então você consegue acessar todo esse material e você fala, nossa, poxa, eu me reconheço aqui. Pode, liga sim, fala com o Júlio está sempre à disposição para que, de alguma forma, você seja amparado também, porque você não está só. Então, Raquel, evidentemente que esse tema que a gente traz aí, saúde mental, transtorno mental, ele é de uma profundidade, de uma complexidade enorme, né? E o que a gente traz aqui nesse pequeno espaço de tempo, nesse bate-papo, eu diria que é um tira-gosto, né? É só para a gente ter uma noção e entender um pouco, né, como funciona isso, o que está por trás, né? Mas, além disso, evidentemente, teríamos aí, né, uma profundidade enorme que mereceria muitas outras conversas, né? Agora, eu gostaria de deixar aqui, então, uma mensagem final, o seguinte, prestem atenção, né? Transtorno mental, doença mental, não é frescura, não é fraqueza e não é falta de vontade. Trata-se de uma condição real, séria e reconhecida pela ciência, que pode afetar qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Isso quer dizer que não tem classe social, não tem profissão, né? Não tem cor, afeta todo mundo, né? Assim, da mesma forma que a gente cuida do coração, do pulmão, do diabetes, da pressão arterial, etc., né? dos problemas físicos, fisiológicos, né? A gente tem que cuidar da nossa mente. Bom, como disse, a boa notícia é que saúde mental, transtornos, eles têm tratamento, né? E na maioria das vezes é possível alcançar estados aí que a pessoa consegue levar uma vida saudável, tranquila, né? Mas para isso, evidentemente, né, tem que sair da ignorância, desculpe o termo, né, do egoísmo, da falta de humildade, e entender que é preciso buscar a ajuda de um profissional, né? E que é um ato de coragem, de responsabilidade e amor próprio, cuidar de você e da sua mente, né? Ninguém precisa de enfrentar um problema de saúde mental, de transtorno, sozinho. Existem aí profissionais capacitados para ajudar essas pessoas. Eu gostaria aqui de deixar o meu contato, se alguém precisar de ajuda, quiser se aprofundar, né? Meu nome é Júlio César Vasconcelos, sou psicanalista integrativo, com experiência de mais de 40 anos trabalhando com pessoas, dentro de empresa, fora de empresa, como voluntário, né? E se alguém, né, como disse, precisar de ajuda, estou à disposição. O meu contato é 31 99345 0515. Desejo um excelente final de semana para todos e com um excelente estado de saúde mental. Grande abraço. Com certeza, muito obrigada, viu, Júlia? Agradecemos aos nossos ouvintes e amigos, ao Afrânio pela disponibilidade. É claro que nós aproveitamos e ficamos muito felizes em saber, né, que a gente está sempre aqui amparado
Mais cedo, antes da gente entrar no ar, nós tivemos uma visita de pessoas da nossa comunidade. Então sejam sempre bem-vindos, né, à Rádio Web Ginsol Produções. E aproveita, é claro, para deixar um abraço carinhoso para todos vocês. Um excelente final de semana. Aproveite bastante. Ó, tá friozinho, tá gostoso. Então aproveita para se cuidar, para cuidar da sua mente e para, né, viver consciente. Eu acho que isso é a mensagem que nós deixamos hoje em dia. A cada instante, tudo que for fazer, tenha consciência daquilo que está fazendo, para que de alguma forma você notar que tem algo que está diferente, que não está legal, que você possa procurar uma ajuda, tá bem? Muito obrigada, um bom dia para todos vocês. Obrigado, Raquel Souza. Obrigado, professor Júlio César Vasconcelos. E a gente vai fechando aqui a nossa programação, trazendo aí Razão da Existência com Luiz Inês Zacarias para você. E agora nós vamos para nossa programação normal e eu volto daqui a pouco. Vou sair do Facebook. Enquanto isso, tá aí para você Razão da Existência. Bom dia. Quem soprou em minha vida sem aumento